Subiu para 25 o número de mortos por conta das chuvas na Bahia. Na Índia, chuvas torrenciais mataram pelo menos 22 pessoas. Estiagem extrema. Só em outubro, foram mais de 3 mil focos de queimada no estado do Amazonas. Pelo menos 15 pessoas morreram na China em inundações provocadas por temporais que atingem o país. Mais um dia de problemas por conta da fumaça das queimadas. Há mais de uma semana, a capital amazonense está encoberta. E deslizamentos de terra mataram 2 pessoas no sudoeste do Japão. Os extremos climáticos vividos em 2023 chegaram 4 anos antes do que os cientistas esperavam. Entre esses cientistas está Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo e integrante do painel da ONU para mudanças climáticas. Numa entrevista recente ao jornal O Globo, Carlos Nobre alertou para o risco de cidades como Rio de Janeiro se tornarem inabitáveis. Na estação que deveria ser a mais fria do ano, o Rio de Janeiro registrou o segundo dia mais quente de 2023. Que a primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta. O planeta Terra teve neste ano o mês de setembro mais quente da história. Na Espanha, a temperatura do solo chegou a 60 graus. Que a temperatura global deve atingir níveis recordes nos próximos 5 anos. Aqui no Brasil, passamos pela 8ª onda de calor no ano. As ondas de calor serão tão intensas a ponto de matar idosos e bebês em apenas 30 minutos. Jovens saudáveis poderão sucumbir dentro de 2 horas. Diante desse cenário trágico, o evento anual da ONU para discutir as mudanças climáticas começa nesta quinta nos Emirados Árabes, sem a presença de Joe Biden e de Xi Jinping, líderes dos países que mais contribuem para o aquecimento global. Lá estarão presentes chefes das nações mais afetadas pelas mudanças climáticas. E estará também o Brasil, chamando para si um papel de liderança internacional nas discussões sobre o meio ambiente. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Conferência do Clima no berço produtor de petróleo. O que esperar das negociações? Qual a importância da cúpula para conter o avanço das mudanças climáticas? E qual será o papel do Brasil no debate? Neste episódio, eu converso com Stella Hershman, especialista em política climática do Observatório do Clima. Quinta-feira, 30 de novembro. Stella, a COP começa nesta quinta-feira e de largada eu já quero te ouvir sobre o que está na mesa de negociações, o que os países vão discutir, que acordos podem ser fechados. Dá um panorama geral para a gente, por favor. Bom, na agenda de negociações, o principal item que está sendo discutido é o que eles chamam de balanço global. Isso está previsto no Acordo de Paris, né, que é como o mundo concordou em enfrentar a crise climática, né, o acordo que regula essa compilação dos países, né, os esforços dos países para enfrentar a crise climática, e ele é basicamente uma avaliação periódica. Então está lá previsto que de tempos em tempos a gente vai sentar, vai fazer uma conta, vai ver como que cada um dos objetivos do Acordo de Paris está sendo implementado. Isso não é só para mitigação, né, não é só para redução de gases de efeito estufa, também é avaliado como estamos indo em adaptação e os chamados meios de implementação, ou seja, financiamento climático. E dessa avaliação, que é um olhar para trás, se faz um direcionamento de quais são as correções de rumo que são necessárias para a próxima rodada das metas dos países. Então, a gente tem que em 2025, ou seja, na COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, os países vão ter que apresentar uma nova rodada de metas climáticas. E o que se espera dessa decisão agora é uma orientação, né, um encaminhamento de ajustes que precisam ser feitos, porque a gente já sabe que a gente está
muito fora do trilho, né, que a gente precisaria estar. O laboratório europeu Copérnicos alertou que 2023 caminha para se tornar o ano mais quente que a humanidade já enfrentou. E a Organização Meteorológica Mundial avisou que ainda precisamos ter em mente que esses seguidos recordes estão acontecendo antes mesmo de vermos o impacto total do El Niño. Então, a gente já sabe que a ciência nos manda reduzir as emissões em 43% nessa década, ou seja, nos próximos 7 anos, e isso tudo para a gente ter aí uma chance de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, que é o que o Acordo de Paris tem como meta para que seja mais suportável para nós, né, humanos, essas mudanças climáticas que a gente está causando na Terra. E o que a gente sabe é que hoje as emissões continuam aumentando, elas diminuíram a velocidade, mas a gente viu que no ano passado as emissões aumentaram 1,2%, e a gente também sabe, por relatórios da própria ONU, que as metas hoje apresentadas levariam apenas a uma redução de 2% a 8% até o fim dessa década. Ou seja, se hoje tudo que for colocado na mesa for cumprido, a gente ainda caminha aí para um mundo com quase o dobro da temperatura prevista no Acordo de Paris, com quase 3 graus mais quente. Então, existe aí uma lacuna muito grande entre o que os países estão se propondo e o que precisa ser feito. Na conferência passada, foi firmado um acordo para a criação de um fundo para compensar as perdas e danos causados às nações mais vulneráveis. O desafio desta cúpula é definir como esse fundo vai funcionar. E ainda falta esclarecer se o Brasil vai ajudar a pagar a conta ou se irá receber recursos. E o que seria mais importante de acontecer para frente, né, que os países chegassem num consenso nesse encontro, ele não está em nenhum item de agenda de negociação de forma clara, que é um acordo entre os países para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A gente sabe que a queima de combustíveis fósseis é a principal causa do aquecimento que a gente está vendo. Então, a Agência Internacional de Energia, por exemplo, fala para a gente que a gente precisa fazer essa transição energética para os renováveis e que a gente não pode abrir mais nenhuma nova exploração de petróleo, de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a gente vê os planos dos governos aí aumentando e dizendo que eles querem continuar explorando. A grande briga vai ser sobre a tentativa de acelerar o fim do uso de combustíveis fósseis como petróleo e carvão. Enquanto isso, cientistas são objetivos na mensagem. O mundo precisa de mudanças drásticas. Todos os países estão atrasados em praticamente todas as políticas de redução de emissão de CO2. Na verdade, você tem mais dinheiro indo em subsídios para as indústrias de petróleo e gás natural e carvão do que, na verdade, dinheiro indo para ação climática. Então, a gente precisa ajustar isso, né? A gente está completamente fora do rumo. E se a gente não fizer esse acordo nessa COP, que a gente tem uma pressão muito grande, cada vez a gente tem mais estados falando que eles estão dispostos a conversar sobre isso, que eles estão dispostos a chegar a algum tipo de linguagem. Tem muita casca de banana que a gente tem que ficar atento. Se eles vão falar em todos os combustíveis fósseis ou só em alguns, se eles vão falar de eliminação ou redução gradual, se eles vão falar, por exemplo, que são os combustíveis fósseis por completo ou só aqueles que não podem ser mitigáveis por alguma tecnologia que ainda não está provada em larga escala de funcionar. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes nessa negociação. Agora, muito tem se falado no fundo de perdas e danos para ajudar os países que já sentem os efeitos das mudanças climáticas. Essa discussão deve sair do papel? Esse fundo deve sair do papel? Ou você acha que não está com um sinal disso? Esse fundo, na verdade, ele foi criado, né? Foi a grande vitória do encontro do ano passado, que aconteceu a COP27 no Egito. Ele foi criado, mas ele foi criado com uma concha vazia. E aí todos os detalhes ficaram para ser decididos ao longo desse ano e concluídos na COP28. E é um grande pedido, né, dos países, principalmente os mais afetados, que estão há 30 anos pedindo por esse fundo, que a gente avance de forma rápida
na operacionalização desse fundo. Parece que vai sair, a boa notícia é que foram 5 reuniões de um comitê de transição, que o Brasil, inclusive, faz parte, tem um negociador presente nesse comitê. No último encontro, se chegou a um pré-acordo, que ainda precisa de algum refinamento e de ser, né, selado, né, na COP28, mas se tudo correr como se espera, parece que vai se chegar a um acordo sobre onde esse fundo fica, onde ele fica hospedado, quem tem acesso aos recursos, pelo menos assim, as linhas gerais, quem vai fazer os aportes também, linhas muito gerais, tá, Natuza? Mas para ele ser operacional também precisa que seja colocado dinheiro, né? Isso a gente ainda não viu, não vimos promessas de aportes financeiros, mas elas também são esperadas para esse encontro. E tem você falava dos países colocando muito dinheiro, muito subsídio para combustível fóssil. Tem um ponto de interrogação nessa COP em particular que está intrigando muita gente. Ela é feita em Dubai, nos Emirados Árabes, que nada mais é do que um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E o presidente da COP, o Sultan Al Jaber, ele é CEO de uma estatal petroleira, e a BBC trouxe uma reportagem mostrando que ele planejava usar o evento para fechar acordo de óleo e gás. Ele negou a reportagem, mas essa reportagem se baseou em documentos oficiais ali dos Emirados Árabes. Então eu te pergunto, o quanto o lobby das petroleiras pode atrapalhar as discussões deste ano? Porque a gente está discutindo aqui a possibilidade de ter um objetivo completamente desvirtuado do propósito da reunião, né? São muito graves essas acusações. Na verdade, há um conflito claro de interesse que a gente vem apontando desde que o local dessa COP foi escolhido e principalmente desde que esse presidente para esse encontro foi anunciado. Porque claro, é fácil, né, de entender como é incompatível o CEO da petroleira estatal, uma das maiores do mundo, ao mesmo tempo que ele é CEO daquela empresa e é dever dele como CEO aumentar os negócios daquela empresa, gerar mais lucros para aquela empresa, ele também liderar ao mesmo tempo as conversas globais que deveriam colocar o mundo na rota para a descarbonização e que passam necessariamente pela eliminação do negócio da empresa dele, né? Então, é gritante ali, é incompatível essas atividades. A gente falou muito isso ao longo desse ano. Infelizmente, quem indica, né, o presidente da reunião é o país sede, e essa crise ética ela foi empurrada para debaixo do tapete, e agora com essa denúncia realmente ficou bastante constrangedor e muito complicado. O país foi o primeiro da região a ratificar o Acordo de Paris e a se comprometer com a redução das emissões em toda a economia. Mas organizações ambientalistas discordam. Dizem que a escolha de Dubai para a COP28 é fruto de um lobby político dos Emirados. E mais, isso seria parte de uma estratégia para influenciar a transição energética global. Tem um relatório até da ONU, do Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, que se chama Production Gap Report, né? Que ele justamente fala que os 20 maiores produtores de petróleo, eles têm todos planos de expansão, todos os países, inclusive o Brasil, diz que quer ser o último país a extrair e produzir, né, combustíveis fósseis, e que esses planos eles levam a gente para estourar aí a meta de carbono do Acordo de Paris em 110%. Então, você imaginar que as petroleiras estão tão centrais nesse debate, não faz sentido o CEO de uma petroleira matar ali a sua galinha dos ovos de ouro, né? E tem um dado aqui da Agência Internacional de Energia que complementa o que você diz, mostrando que só 1% dos investimentos em energia limpa vem das petroleiras. Ou seja, de onde se menos espera que não vai sair nada, né? O que tudo está indicando. Então, eu queria abordar um pouco mais com você sobre esse paradoxo em relação aos discursos que as petroleiras fazem. Olha, nós vamos liderar essa transição energética no mundo, mas há muitas desconfianças. A gente não pode esperar que elas é que vão liderar esse debate e essa ação climática. Na verdade, o que a gente espera delas é tentar influenciar o debate para atrasar o máximo possível. Então, como eu estava te falando, né, das cascas de banana que a gente pode ver, se sair uma declaração consensual entre todos os países sobre a eliminação progressiva de combustíveis fósseis,
Uma das nossas maiores preocupações é que ela venha acompanhada do termo unabated, que é uma expressão em inglês que é difícil de traduzir para português, mas seria alguma coisa como, olha, a gente concorda em reduzir ou eliminar os combustíveis fósseis que a gente não consegue mitigar com soluções tecnológicas como a captura de carbono. Porque isso é a esperança dessas empresas, dessas petroleiras, para conseguir dar mais vida ao negócio delas e conseguir explorar ainda mais as reservas de petróleo, estender aí a vida útil dos seus campos, lançando mão de tecnologias que não têm a sua eficácia comprovada ainda mais na escala que seria necessário. Elas não são, do ponto de vista econômico, factíveis de serem lançadas na escala necessária também. E são distrações muito perigosas. O que a gente precisa estar investindo, não só nossa energia, os nossos recursos, na verdade, é para uma transição energética. O que a gente precisa é migrar para renováveis e transformar todo o sistema energético global para que ele seja confiável nas renováveis e que ele seja na escala que precisa. Então, essas distrações, elas são bastante perigosas para esse encontro. Espera só um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Estela. Agora, Estela, cadê o Xi, cadê o Joe? Tô falando de China, tô falando de Estados Unidos, Xi Jinping, Joe Biden, eles não foram, mandaram representantes e fica com cara de esvaziado, né, o encontro. Qual é o peso dessas ausências? Olha, é claro que é sempre bom ter os presidentes, ainda mais dos dois maiores emissores, né? A gente chama esses dois países de G2. Então, é claro que ter eles presentes no encontro sempre dá um peso muito grande, mas sendo sincera, Natuza, esse não era um encontro que se esperava a presença deles. Na verdade, em momentos chaves, né, do multilateralismo, do enfrentamento da crise climática, como, por exemplo, quando se assinou o Acordo de Paris, quando se tentou fazer um novo acordo em Copenhague, realmente a presença desses líderes é de suma importância. Mas essa COP era uma COP mais, como eu falei, de avaliação do que tem sido feito até aqui, de planejar os próximos passos, de encaminhar, de ajustar o rumo da conversa. Então, na verdade, eles seriam muito bem-vindos, mas eles não significa que a falta deles não é determinante para um fracasso das conversas, nem nada parecido. Mas no caso desses dois países em particular, eles precisam estar engajados, eles precisam estar conversando. A gente viu aí uma tensão grande entre Estados Unidos e China nos últimos tempos, mas esse ano eles conseguiram retomar os diálogos sobre clima, os enviados de clima se encontraram algumas vezes, inclusive lançaram uma declaração agora em novembro, faz poucos dias, e os presidentes se encontraram e reforçaram ali os pontos principais dessa declaração. Estudos indicam que Europa e Estados Unidos são os principais responsáveis pelo aquecimento que a gente está vivendo agora. Mas em 2021, quem mais poluiu foi a China, responsável por quase 1/3 das emissões de dióxido de carbono de todo o mundo. Então, assim, as linhas mestres de direcionamento de negociação, esses enviados eles já têm, e isso é o mais importante. Agora, quero falar de Brasil contigo. Como é que o Brasil chega à COP28? Que propostas o Brasil leva? Bom, o Brasil chega muito melhor do que nos últimos anos, isso eu posso te garantir. Se a gente era bastante indesejado nos últimos anos, agora a gente é bastante aguardado, se tem uma expectativa grande sobre o Brasil. Desde a eleição, né, do presidente Lula, antes mesmo dele assumir o cargo, ele já colocou a questão climática como central na sua agenda e como um passaporte para um protagonismo internacional que o Brasil quer ter. Mas o interessante é que o Brasil não chega só com um discurso, né? A gente está chegando com parte do nosso dever de casa feito. Isso é bom. A gente chega ali com uma queda de 22% no desmatamento. Acho que o governo vai falar bastante sobre isso, porque não é só em relação ao ano que passou essa queda. Também a queda nos alertas de desmatamento mostra uma tendência, que essa tendência de queda vai continuar para o próximo ano. A taxa anual que mede o desmatamento na Amazônia caiu 22,3% e ficou abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados pela primeira vez desde 2018.
A queda começou este ano, porque de agosto a dezembro de 2022, ainda no governo anterior, houve alta de 54% em relação aos mesmos meses do ano anterior. Só de janeiro a julho deste ano, o desmatamento começou a cair. Então, se você pensar que desmatamento responde por quase metade das emissões do nosso país, a gente está enfrentando o principal problema de emissões do Brasil, e isso tem que ser mantido, porque qualquer deslize, o desmatamento pode voltar, então é muito importante que isso seja mantido. A gente reviu a nossa meta climática aqui no governo Bolsonaro. Por 2 vezes a gente fez retrocessos, e aí o Brasil era um dos poucos países do mundo a violar o Acordo de Paris, então isso também é um ponto muito importante. E a gente chega com a presidência do G20, sendo que o governo já falou que vai dar destaque para clima na presidência do G20. O governo ofereceu para sediar a COP30, que vai ser a reunião mais importante desde a assinatura do Acordo de Paris. Como a gente mencionou, vai ser um momento de revisão das metas e a última chance ali para a gente colocar o Brasil no trilho certo, o Brasil não, o mundo, né, no trilho correto. Então, assim, o Brasil chega com muitos resultados, mas nada adianta a gente ir lá para fora com essas credenciais tão sólidas para mostrar para fora, mas dentro de casa a gente faz lambança, principalmente no Congresso Nacional. Então a gente está chegando na COP com... A gente acabou de aprovar um retrocesso grande na legislação de agrotóxico. O Senado aprovou o projeto que regulamenta o registro de agrotóxicos. O texto reduziu os prazos de análise e aprovação desses produtos. O registro vai ser feito pelo Ministério da Agricultura, com a participação das pastas da Saúde e do Meio Ambiente. A gente pode estar derrubando, se não no primeiro dia, nos primeiros dias de COP, os vetos que o presidente fez no projeto de lei, que é uma temeridade contra direitos indígenas, que abre as terras indígenas para exploração e deixa elas vulneráveis a desmatamento, então o impacto vai ser enorme. No fim de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto estabelecendo um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto seguiu para avaliação dos senadores. O texto base do projeto foi aprovado por 43 votos a favor e 21 contra. A proposta, ao contrário do entendimento do STF, retoma o marco temporal. Estabelece que serão demarcadas apenas as terras ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. A gente tem ameaças em projetos de lei de licenciamento ambiental, de grilagem de terra, e todo esse pacote de destruição fala muito mal do Brasil. Então a gente está indo lá para a zona azul da ONU, mas no Congresso Nacional a gente está fazendo lambança. E além disso, tem uma outra contradição interna muito grande no governo que diz respeito exatamente sobre combustíveis fósseis. Que é a exploração da Petrobras na foz do Amazonas, é isso? E a Petrobras, além disso, a Petrobras é uma dessas grandes produtoras de petróleo que diz que vai ser a última a explorar e vender petróleo no mundo. Então, a gente não pode querer ser uma liderança global na agenda climática se a gente não tiver um posicionamento forte sobre a eliminação dos combustíveis fósseis. Não dá para só agir em desmatamento, a gente precisa também enfrentar esse outro problema. Estela, foi ótimo te receber aqui, muito claras as suas explicações todas. Obrigada e bom trabalho para você. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Etos Kleiter. Neste episódio colaborou também Ellen Menezes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.